Capítulo 75. Pauline. O guardião do tempo estava transtornado. Ele estava na lateral da plataforma elevada, inquieto, esperando que Lia terminasse. O homem fora exonerado, mas agora precisava seguir Lia em vez de ditar as coisas a ela. Seu relógio de bolso e seu livro de registro se tornaram inúteis. A tradição e o protocolo sempre tinham sido as engrenagens de Morrigan. Agora, Lia era as engrenagens de Morrigan. Sua tia Bernete estava parada ao lado dele, esperando também. Eu vi o orgulho na expressão dela, mas também a preocupação. Ninguém sabia com muita certeza como lidar com essa nova Lia. Ela se movia por cívica com força e propósito e sem desculpas. Nenhuma palavra era contida. Ela não tinha tempo para isso. Até onde eu podia ver, ninguém duvidava da princesa. Ela tinha salvado a vida do rei e exposto os traidores que vinham tramando bem debaixo dos narizes dele, mas eu sabia que eles se perguntavam o que ela teria visto e aguentado nesses últimos meses. Ela era uma curiosidade. Assim como eu. Vi os olhares de relance e ouvi os sussurros em relação a Pauline, a quieta e tímida criada que sempre seguirá as regras. O que tinha acontecido com aquela moça? Eu me perguntava a mesma coisa. Algumas partes dela ainda estavam ali, outras partes sumiram para sempre, e talvez outras, eu estava tentando encontrar. Não eram a tradição e o protocolo que foram estilhaçados, mas a confiança também. Quando a última abordagem estava terminada, seguimos nossos passos pelos degraus da plataforma elevada. Levante-se, disse Gwyneth a Natia, e depois veio andando até mim. Quando você vai voltar para a cidadela? Eu não gosto que fique sozinha na abadia. Natia também está lá. Gwyneth soltou um grunhido. E isso deveria me confortar? Ela é uma panela de pressão prestes a explodir. Nós duas ficamos observando Natia, que ainda fazia uma varredura visual nas tropas que dispersaram, com a mão pousada no cabo da espada que pendia dos seus quadris. Não eram só os nossos olhares fixos que ela atraía. Uma jovem menina carregada com 3 armas e que fica feliz em exibi-las não era uma visão comum para qualquer pessoa de cívica. Ela está encontrando o caminho dela, falei. Gwyneth estreitou os olhos. Nós duas conhecíamos a história de Natia. Imagino que sim, suspirou ela, e voltou-se para mim, dizendo que levaria Natia de volta para a cidadela. Ela precisa de um tempinho longe dos seus modos assassinos. Ela desferiu um último olhar cortante para mim. Verei você lá também. Com todos os seus pertences. Certo. Talvez, respondi. Uma reta repuxou o canto da boca de Gwyneth, mas ela não forçou mais a questão. Ela foi andando a passos largos até Natia e colocou o braço sobre o ombro dela. Venha, sua diabrete sedenta de sangue. Gwyneth vai ensinar a você uma coisinha sobre sutileza hoje. Parti na direção oposta. Eu tinha acabado de passar pela estátua de Pierre na entrada do portão quando ouvi alguém chamando o meu nome. Pauline. Espere. Eu me virei e vi Michael. Parei na mesma hora, pasma que ele tivesse a pachorra de vir falar comigo. Eu sei o que você está pensando, Pauline, disse ele, mas eu estava apenas seguindo ordens. Sou um soldado e... Já gastou todo o dinheiro da recompensa? Ou está com medo agora porque eu faço parte do novo gabinete? Se eu quisesse, poderia mandar fazer todo tipo de coisas com você. Suas pálpebras se mexeram, espasmódicas, e eu soube que tinha dado o tiro certeiro. Suma da minha frente, seu parasita abjeto. Empurrei-o e passei por ele, mas ele me agarrou pelo braço e me virou. E quanto ao nosso bebê? Onde é que... Nosso bebê? Você está enganado, Michael. Grunhi. Eu já lhe falei que você não conhece o pai dele. Tentei me soltar com um puxão, mas ele afundou os dedos no meu pulso. Nós dois sabemos que eu sou. E então se seguiu o som do estalo de um punho cerrado na carne e ele saiu voando pelo ar. Michael caiu no chão com um baque oco, estirado, de costas, com uma nuvem de poeira irrompendo ao redor dele. Caden estava em cima dele, agarrando pelo colarinho e puxando para que ficasse em pé. Fúria liquefeita contorcia o rosto de Caden. Se você tem alguma pergunta em relação ao pai da criança, soldado, é a mim que tem que fazer. E, se algum dia colocar as mãos em Pauline de novo, vai sair com mais do que um lábio sangrando.
Caden empurrou-o para longe, e Micael foi cambaleando para trás e depois ficou paralisado. Ele sabia que Caden era o assassino de venda e que poderia facilmente tê-lo esviscerado sem soltar um pio que fosse. No entanto, mais do que isso, viu outra coisa que ele presumia assentando-se na face de Micael. Talvez fosse a verdade, talvez ele não tivesse sido o único na minha vida. Seu ataque a mim estava acabado. Ele limpou o lábio e se virou, desaparecendo em meio aos soldados que se apinhavam. Vi os ombros de Caden subindo e descendo como se ele estivesse tentando se livrar do que restara da sua raiva. Ele mandou outros soldados que haviam parado para observar a comoção voltarem a cuidar de suas vidas antes de finalmente se virar para mim. Ele tirou os cabelos da frente dos olhos. Eu sinto muito, Pauline. Vi que estava tentando recuar, e ele balançou a cabeça. Eu não tinha nenhum direito de intervir ou deixar implícito que. Você já sabia que ele era? Ele assentiu. Lia me contou que ele ainda estava vivo, e eu somei 2 mais 2. O mesmo tom de loiro dos cabelos do bebê. Sua reação. A cor no pescoço dele de repente ficou mais intensa, como se ele estivesse se dando conta do que estava admitindo, que ele andara me observando. Seus olhos penetravam nos meus, e eu via 1000 perguntas atrás deles que não tinha visto antes. Será que algum dia eu o perdoaria? Será que ele tinha ido longe demais? Será que eu estava bem? No entanto, o que mais vi naqueles olhos foi a bondade que eu observei na primeira vez em que nos encontramos. Silêncio e poeira pairavam no ar entre nós. Eu sinto muito, disse ele por fim, e olhou de relance para os nós dos dedos, que estavam vermelhos do soco que ele dera no rosto de Micael. Eu sei que você não ia querer que parecesse que um assassino bárbaro. Você pode me acompanhar de volta até a abadia, Caden? Perguntei a ele. Se tiver tempo. Só para manter as aparências, caso ele ainda esteja olhando. Caden olhou para mim, surpreso, talvez até mesmo temeroso, mas assentiu, e partimos em direção à abadia. Nós dois sabíamos que Micael não estava olhando.